Economista, mestre em Engenharia da Produção, vice-presidente para o Agro da NTC Logística, diretor da FETranspar e presidente do Sintropar. Ele é Wagner Adriani Pinto, o nosso convidado da live das 10h30 desta terça-feira, 12 de maio de 2020. E o tema da nossa live é como o transporte dribla a maior crise moderna. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou Jean Paterno, jornalista da Associação Comercial, e acompanharei vocês pelos próximos 45, 50 minutos nessa live com o Wagner. Quem tiver algum questionamento, alguma dúvida, queira dirigir alguma pergunta para o Wagner, fique à vontade, que ele vai estar aqui à disposição para isso. Muito bem? Wagner, a primeira pergunta é: o que faz o Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas do Oeste do Paraná e quantas empresas o sindicato representa? Bom dia, Jean. Bom dia a todos que nos acompanham nesta live da SIC das 10h20. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês e poder trocar uma ideia nesse bate-papo a respeito do transporte rodoviário de cargas, do TRC, que, como nós repetimos, não é apenas um setor produtivo, é uma nação. O transporte rodoviário de cargas na região do Sintropar, que é o Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logísticas do Oeste do Paraná, ele congrega 26 municípios e nós representamos 1.760 empresas. Essas 1.760 empresas têm até então em torno de 130 mil colaboradores diretamente. Temos aí 55 mil caminhões nestas empresas, fora os veículos agregados, aqueles veículos que prestam serviços para estas organizações. Portanto, é um setor bastante representativo, é um setor que movimenta aí na ordem de 9,5 bilhões de reais ano na nossa região. É um setor aí que merece e está tendo uma atenção muito grande por parte da economia, por parte dos nossos representantes. E o Sintropar, ele é o elo de ligação entre o transportador rodoviário de carga e toda a sociedade organizada, o governo, fazendo com que nós possamos levar as demandas dos nossos representados do transporte rodoviário de carga para o setor público, para a sociedade, para os entes que fazem as leis, para os entes que fiscalizam, que julgam, para que nós possamos encontrar sempre o melhor caminho para que o transportador rodoviário de cargas ele possa exercer a sua atividade sempre a bom termo, sempre a contento e dando o melhor resultado para esse transportador, para o seu colaborador e para a sociedade. Muito bom dia a todos que nos acompanham. Nosso convidado de hoje é o Wagner Adriani Pinto. Ele é natural de Alvorada do Sul, uma pequena cidade aqui da região norte, perto de Londrina. Ele tem 53 anos, está em Cascavel há 43 anos e fala com propriedade a respeito dos assuntos do transporte rodoviário, porque ele atua na área há mais de 30 anos. O tema da nossa live de hoje é como o transporte rodoviário dribla a maior crise moderna, e você que nos acompanha pode dirigir aqui as suas perguntas para o Wagner, né? Wagner, como é que o Sintropar está lidando com essa confusão toda, na área de transportes que a pandemia criou? Você falar em driblar, né? Eu me lembrei de uma frase do Garrincha, né? Que ele dizia o seguinte:
Falou, ó, Garrincha, você vai lá e você dibla o João, dibla o outro, tudo era João para ele, né? Aí ele chegou num determinado jogo lá, ele chegou e disse que meteram o sarrafo nele. Aí ele chegou e falou, pô, vocês mandaram driblar o João, driblar o João, mas vocês esqueceram de combinar com os russos. E aí é mais ou menos isso que está acontecendo, né? Pô, esquecemos de combinar com os russos a história da pandemia aí, pô. Bom, é o seguinte, nós estamos... vou contar um pouquinho da história, que talvez o que aconteceu aqui, talvez muitos não saibam, acredito que muitos não saibam. Antes de editar a medida provisória do lockout, o governo federal ele chamou todas as entidades representativas para uma reunião. Então nós estivemos nas pessoas dos nossos presidentes da Confederação Nacional do Transporte, da CNT e da NTC, com o ministro Tarcísio e o presidente da República, para conversar justamente a respeito da alimentação do país, de como seria a questão de logística no país, porque havia uma preocupação na hora de se fazer o lockout que travasse o país. E o ministro Tarcísio e o presidente da República, eles demonstraram essa preocupação se o setor de transporte daria conta, nesse momento de lockout, de manter funcionando o país como atividade essencial. E ele ouviu dos nossos representantes do setor de transporte rodoviário de cargas, essa conversa também foi feita com os representantes dos autônomos, que um filho teu não foge à luta, né? Então o setor de transporte se colocou à disposição como linha de frente, como infantaria, para fazer esse trabalho de continuar alimentando o país, fazendo esse trabalho de logística, fazendo esse trabalho de setor essencial durante o lockout. Então, voltando agora à sua pergunta, nós seguimos essa orientação da CNT, da Confederação Nacional de Transportes, da NTC, da qual eu sou vice-presidente, que veio para as federações e para os seus sindicatos. Isto é, nós procuramos manter as atividades, orientando os nossos associados, que era importante manter as atividades, porque se nós parássemos, e se nós pararmos ainda, o Brasil ele entraria em colapso, uma vez que todo o resto estava parado, para as pessoas ficarem em casa, ter aquele lockout original, aquele lockout que foi determinado pela Presidência da República, pelo governo federal, ter aquele lockout original da primeira semana, era necessário que o transporte rodoviário continuasse funcionando. Esse dever, essa missão foi nos passada, e nós assumimos essa missão como soldados realmente, sabendo da dificuldade, conhecendo o problema, não assumimos essa dificuldade como ignorantes, mas assumimos essa dificuldade sabendo do risco que estávamos correndo. Fomos à linha de frente como bons soldados e bons generais, fomos à linha de frente, nos colocamos nessa linha de frente junto com os nossos colaboradores, criamos uma forma de procurar minimizar os riscos, mitigar os riscos, né? Que é a questão desde o início, que é a questão do álcool gel, que é a questão da higienização, lavar as mãos, tal. Isso foi feito através do S, que representado pelo SESC Senat, junto à nossa categoria, disseminado junto aos nossos colaboradores pelo nosso S, pelo SESC Senat, e também através do RH das nossas empresas. Mas não paramos de funcionar. Em momento algum as nossas empresas pararam de funcionar. E o sindicato ele serviu como
disseminador dessa orientação, dessa informação. Então, no primeiro momento, o sindicato, o Sintropar, junto à sua federação e aos demais sindicatos do estado do Paraná, eles foram fundamentais para que o transporte não parasse e auxiliasse para que a sociedade pudesse, naquele momento, realizar o lockout e realizar e evitar que essa curva ela se tornasse uma curva em ábaco, né? E ela então houvesse esse abalamento da curva. Essa foi a nossa atividade principal de orientação, de apoio aos nossos associados nesse sentido. Agradecer mais uma vez a todos que nos acompanham. O convidado de hoje é o Wagner Adriani Pinto, ele é o presidente do Sintropar. E só para quem chegou agora, para dar algumas informações aqui, para mostrar a importância desse sindicato aqui para a região, ele representa 1.760 empresas, tem 130 mil colaboradores diretos e ele movimenta em torno de 9,5 bilhões por ano na economia da região. Quer dizer, é um sindicato extremamente expressivo, né, e que é fundamental, que é essencial para a nossa economia. O tema da live de hoje: como o transporte rodoviário dribla a maior crise moderna. Wagner, há regiões onde o transporte rodoviário está mais complicado do que em outras. O que é possível dizer especificamente da região sul do país? Pelo menos na área em que você atua, em que o Sintropar atua, é possível dizer, Wagner, ou ainda é muito cedo, que o pior já passou? Jean, realmente há regiões que estão muito mais complicadas do que outras quando nós falamos em transporte. Quando nós falamos em transporte, é importante lembrar o seguinte, que o setor de transportes ele é multifacetado. Não é possível falar de transporte pensando apenas numa faceta desse setor. Então, se nós olhamos para algumas regiões, nós vamos ver o transporte, por exemplo, se nós falarmos de transporte no Rio de Janeiro, fatalmente nós vamos pensar em transporte de petróleo, de transporte de produtos químicos, de transporte de inflamáveis, porque é um setor petrolífero, a bacia petrolífera no Rio de Janeiro, ela é muito forte. Se nós pensarmos numa determinada região onde a parte de mineração é grande, nós vamos falar em transporte de minérios, transporte transporte ligado a caminhões extrapesados. Se nós trabalharmos uma região onde a cana-de-açúcar é muito forte, regiões de Minas Gerais, por exemplo, nós vamos trabalhar com transportes especiais. Se nós pensarmos na nossa região, por exemplo, fatalmente nós vamos voltar ao transporte de commodities, que é o soja, o milho, a cana-de-açúcar. Quando nós falamos do sul do país, basicamente nós estamos trabalhando a questão de commodities. Quando nós falamos do Paraná, Rio Grande do Sul, principalmente pulando aí Santa Catarina, onde nós vemos aí o transporte muito forte na parte principalmente de containers, por causa do porto, e também a indústria que é muito forte em Santa Catarina como um todo. Bom, o sul do país passou numa primeira fase aí, ele passou Santa Catarina um lockdown muito forte, né, um fechamento aí de tudo muito forte. O governador ele fechou tudo num primeiro momento. E fazendo só um parênteses, Jean, nós entendemos o seguinte, como a minha formação é economista, e demos, inclusive, na primeira semana um parecer sobre isso, nós entendemos que num primeiro momento havia necessidade de fechar tudo. Havia essa necessidade porque não há homem público, pessoa pública que não tomasse essa decisão. Havia essa necessidade de fechar tudo. Num segundo momento, o setor produtivo ele fez o seu papel, que era solicitar que se abrisse o comércio, porque economia é vida. Economia é vida. Nós estamos falando em vida de um lado, que é o poder público disse fecha. No outro lado, nós estamos falando em vida também, que é abre,
que é a questão econômica. Num terceiro momento, nós vimos a participação do judiciário, que ele diz, ok, um diz fecha, outro diz abre, mas precisam haver regras para isso, que é o judiciário que iria determinar as regras. Se tudo isso houvesse sido feito de uma maneira imparcial e cada poder apenas cumprindo com o seu dever, nós não tínhamos chegado onde chegamos. Voltando, nós vamos tratar disso, acredito, depois, voltando à questão do sul do país e voltando à questão do transporte. Nós vimos então aqui no sul do país que a nossa base, que é o setor do agro, afetou muito pouco a questão do Covid. Então, para o agronegócio, afetou muito pouco a questão do lockdown, uma vez que esse momento nos pegou no momento de pico de safra, no momento em que nós tivemos uma nova super safra, novamente o agronegócio alimentando o país, novamente uma super safra e novamente um valor muito bom aí no agro, e novamente nós batemos recordes de exportação. Então, para os nossos amigos embarcadores, vai uma notícia não tão boa. Não está sobrando caminhões, não vai baixar o preço do frete, então o Covid não vai colaborar com essa situação. Para o agronegócio está muito bem, obrigado, e não houve um impacto tão grande aí. Aliás, não houve impacto algum na questão do agronegócio para o Covid. Especificamente para alguns apêndices ou setores ligados ao agro, como é o transporte de frigorificado, por exemplo, nós vimos uma pequena queda. Obviamente, por quê? Por conta do mercado interno, que desaqueceu, e por conta da indústria do abate, que também houve restrições dentro do agro, houve restrições no abate. Por conta disso, nós tivemos uma pequena queda, não tão significante quanto nós tivemos em outros setores aí, do fracionado, por exemplo, ou da carga da indústria, tão pesados assim, mas praticamente insignificante e administrável dentro da nossa realidade. Wagner Adriano Pinto, presidente do Sintropar, é quem nos acompanha na live de hoje, com o tema Como o transporte rodoviário dribla a maior crise moderna. Quero fazer um convite a todos que nos acompanham para a live desta quarta-feira, 13 de maio, live das 10h30 da SIC, sobre comportamento e papel do líder diante das adversidades. O nosso convidado vai ser o empresário, graduado em filosofia, consultor organizacional em gestão estratégica e diretor da Escola de Negócios KLA, Gerson Grácia. Voltando aqui, Wagner, a disputa internacional entre grandes produtores de petróleo derrubou os preços do barril a valores que há muito tempo não se via, né? Os novos valores do diesel nos postos de combustíveis brasileiros estão naquela margem que o setor sempre buscou e sempre reivindicou? Jean, há que se dizer que eu nunca vi o diesel nesse patamar, né? Então é impossível reclamar do preço do diesel nessa hora. O que chama a atenção é que o preço do diesel o preço do barril chega a estar negativo, né? Então, pela lógica de mercado, deveriam estar pagando para me abastecer. Mas isso não acontece. Mas eu acho que muitos aqui que estão nos assistindo já receberam no WhatsApp aquele mapa mundi, né? Acho que você já recebeu, com milhares de petroleiros esperando atracar, um lugar para atracar, carregado de petróleo, porque não tem onde atracar no mundo. E a lógica ela é simples, né? O mundo parou,
o consumo do combustível no mundo ele foi quase a zero. E aí o seguinte, até onde vai o meu conhecimento, a vazão dos poços ela não pode ser estancada, ela pode ser diminuída. E aí você não consegue estancar a vazão, então precisa continuar produzindo um mínimo. E esse mínimo é muito ainda para o consumo que está acontecendo. Então, veja só que mesmo com um consumo reduzidíssimo, ainda você tem um custo, e esse custo ele mostra qual é que é ele mostra o ônus que a gente paga mesmo que a gente não consumisse. Está entendendo meu raciocínio? Quer dizer, mesmo que a gente não consumisse, gente, eu tenho que pagar essa despesa. Qual que é essa despesa? Essa despesa é o custo Brasil. Ficou claro qual é o meu custo Brasil. Quer dizer, mesmo que eu não consuma nada, mesmo que o petróleo custe zero, ou mesmo que ele custe abaixo de zero, eu tenho que pagar esse valor que eu estou pagando hoje. Esse é o custo Brasil. Esses são os impostos, taxas, imposto de importação, custo de administração, custo disso, custo daquilo, custo dos atravessadores, tudo isso é o custo Brasil para que chegue lá em quem vai usar o diesel para poder agregar algum valor na mercadoria para poder exportar. Então, olhem isso com atenção, porque isso nunca aconteceu. Nós nunca tivemos a condição de chegar a esse ponto, de dizer, tá, mas qual é o meu custo Brasil? Qual é o custo desse produto mesmo? O custo zero, para que a partir daí então eu possa dizer, tá, a partir daqui entra o lucro, entra o valor que deveria ser pago para poder ter algum resultado. Não, esse é o custo a partir do zero, esse é o custo Brasil. Isso é o que deveria acabar, esse daí é a gordura que teria que acabar para que pudesse agregar algum valor a esse produto, para que daí pudesse chegar para mim que agrega valor ao produto. Quem agrega valor ao produto? Agrega valor ao produto quem aplica alguma coisa sobre ele, a partir de aplicar algum serviço ou alguma ação sobre aquele produto ou serviço, eu crio alguma mais-valia naquele produto ou serviço. Então, para chegar ao transportador, esse produto, ele tem esse custo que é gordura. Esse custo que é gordura é o que eu estou pagando hoje, né? Então, ficou claro para nós hoje, nesse valor que a gente paga hoje, que essa gordura que a gente paga no Brasil, que vai para ninguém. Essa é a gordura que a gente paga no Brasil, que vai para administradores, para taxa disso, para taxa daquilo, para imposto disso, imposto daquilo. Isso aí que devia acabar. Então o valor do diesel deveria ser disso aí para zero, e aí a partir disso daí começar, né? Então que fica aí, que me prove o contrário, né? Quem está ouvindo aí, que me prove o contrário, por favor, que eu gostaria de ver o contraponto, né? Mas na minha opinião é isso. O valor que nós estamos pagando hoje é justo, é excelente. Nós temos condições de trabalhar nesse valor, né? O que nos mostrou isso? Que esse é um custo que nós não deveríamos pagar, que daí para trás que deveria começar do zero. Nesse ponto deveria ser o zero, quer dizer, esse é o valor que deveria zerar aí e começar do zero a partir daí, porque esse é um custo Brasil. Afinal, o barril do petróleo está sendo negociado a preços negativos. Então, ele tem 53 anos e é o presidente de um sindicato que tem 1.760 empresas associadas. Wagner Adriane Pinto é o convidado de hoje da live das 10h30 da SIC. E você que nos acompanha, muito obrigado. Se tiver algum questionamento, alguma pergunta aqui, por favor, enderecem que nós temos tempo ainda. Wagner, explique como é que está hoje a questão da tabela do frete, como é que está isso, e dependendo da tua resposta, se esse preço, né, que você considerou que é um dos mais baixos, que você nunca viu parecido, se tem alguma influência nos valores da tabela do frete. Bom, Jean, primeiramente
eu preciso dizer o seguinte, que essa tabela de frete, ela foi feita num momento ímpar, no momento em que a sociedade vivia um outro lockdown, criado por uma outra circunstância, e não houve a habilidade suficiente do governo de então para poder chegar a bom termo uma negociação. O segundo ponto é que nós entendemos que a tabela de frete em um mercado de livre negociação, ela pelo próprio nome, ela é inviável. É preciso, inclusive, ela já foi até nominada de forma diferente, né? Ela não é no meio, mesmo no meio político e no meio judiciário, ela não se fala mais tabela de frete, é piso mínimo de frete. Mudou a nomenclatura, piso mínimo de frete. Então, essa questão do piso mínimo de frete ficou claríssimo, que o STF já devia ter julgado isso, não julgou, né? Não julgou no jargão popular, né? No popular, ele está empurrando com a barriga, esperando o quê? Esperando que o mercado se regule. A santa lei do mercado regule, porque só a santa lei do mercado vai regular isso. Novamente, houve uma decisão errada, essa decisão ninguém resolve, porque como é que vai resolver um imbróglio desse? E aí o que estava se esperando é que o mercado regulasse isso. E me parece agora que o mercado vai regular isso. Que o próprio mercado vai regular essa situação, uma vez que o preço do diesel chegou a esse patamar, uma vez que nós estamos entrando aí numa situação diferenciada, que ninguém sabe, nós podemos especular, mas ninguém tem bola de cristal para saber como é que vai se comportar o mercado a partir de setembro, outubro, novembro ou o ano que vem. Então a tabela de fretes, ela no nosso entender, ela tem vício de origem. Ela já foi criada com vício de origem. E qualquer tipo de produto, serviço ou conceito que tenha um vício de origem, ele está fadado ao insucesso, e no mínimo ao insucesso. E se ele for sustentado na marra, como está sendo, a única coisa que ele vai causar é muito dissabor, muita dor de cabeça e muitos problemas. Wagner, outra questão importante para esse momento é como é que está a renovação da frota de caminhões? De que forma esse cenário de tantas incertezas atinge, né, essa questão que é tão importante no meio rodoviário? Jean, veja bem, é muito importante nós avaliarmos o cenário num contexto histórico. Vamos lembrar o que aconteceu naquela farra do boi, né? A farra do boi. Nós vimos aí no governo Dilma um incentivo a comprar caminhões e comprar não sei o que estava uma festa, estava todo mundo comprando caminhão, né? O negócio estava, rapaz do céu, quem nunca viu um caminhão na vida estava comprando caminhão. Falou, o que é caminhão? Eu não sei, mas meu pai comprou, meu tio comprou, meu irmão comprou, até meu cunhado, pode falar lazarento na live? Então, ele comprou caminhão também, então eu vou comprar um caminhão. Meu Deus do céu, todo mundo comprou caminhão. Sabe como é que acontecia? Acabou que chegava na tua mesa assim, não sei se aconteceu com você que está
Mas acabou de chegar na minha mesa e falou assim, ó, seu Wagner, tá aqui, ó, o senhor tem 10 caminhões para comprar. Eu falei, mas eu pedi um. O senhor vai perder, né? Tem 10 aprovados. Eu falei, homem, eu preciso de um. A minha demanda é para um. Não, mas veja, o senhor tem 10 aqui aprovados para comprar, taxa de juros de 2,5 ao ano. Mas mesmo que não dê nada, o senhor deixa o caminhão no pátio. Eu falei, mas rapaz, e a hora que chegar a prestação do seguinte, não, mas isso o senhor paga a mão nas costas. Gente do céu, então isso é farra do boi. Eu ainda sou do setor, mas quantas pessoas que não eram do setor, que não tinham nada a ver com o setor, pensaram exatamente o seguinte, não, se eu vou comprar 2.000% ao ano, eu vou comprar. E depois o seguinte, se me sobrar o caminhão é lucro, vai dizer que você não pensou nisso, vai falar. Eu vou entrar aqui dentro dentro da live aqui, vou dar uns tapas em você. Vai dizer. Todo mundo pensou nisso. Mas teve, o meu cunhado que é dentista pensou nisso, só não comprou porque eu não deixei. Desculpa aí, viu? Mas todo mundo pensou, médico, dentista, advogado, cabeleireiro, jornalista, até o Jean, todo mundo pensou nisso, gente. Aí foi o seguinte, todo mundo comprou caminhão. O cara tinha indústria, comprou caminhão, o cara tinha comércio, comprou sorveteiro, comprou caminhão, todo mundo comprou caminhão. E aí o seguinte, é um negócio, tem que ser administrado como negócio, não pode ser assim. Aí virou a farra do boi, sabe, gente? E aí o negócio é o seguinte, aquilo lá arrebentou com o mercado, gente. Mas pensa o seguinte, num dia você tem 200 mil caminhões à disposição, um número. No outro dia você tem 500 mil caminhões à disposição. E de repente, o mercado, a oferta de produtos, Jean, você tinha 500 mil unidades de produtos sendo oferecidas. E o mercado, se todos lembrarem, fez isso aqui. De repente você tinha 250 mil unidades sendo oferecidas para ser transportadas. O volume de caminhões fez isso, o número de unidades transportadas fez isso. Bom, nesse tempo nós tivemos todo um reajuste de produção, todo um reajuste de cadeia produtiva, as indústrias puxaram a sua demanda, certo? Puxaram a sua demanda. Quando você puxa uma cadeia produtiva, você puxa uma cadeia produtiva elástica, como é, por exemplo, a cadeia produtiva da indústria metalmecânica, da indústria automobilística, isso vai lá desde a celulose para fabricar o tecido que vai fabricar não sei o quê. Quando você puxa essa cadeia, você trava ela lá na pontinha. Não é só que você travou a produção do caminhão. Então nós tivemos um retrocesso nisso daí. Bom, isso fez com que também os transportadores ficassem, opa, pera lá, vamos dar uma segurada nisso, porque até o mercado se acomodar. O mercado deu uma acomodada. E agora, gente, qual que é a conversa que acontece no meio? Qual que é a discussão que se acontece no meio? A discussão que está criando corpo no setor de transporte é uma discussão um pouco mais, eu diria, madura. Aquilo que se discute em países, nos países maduros, não vou nem dizer desenvolvidos, países maduros, com países com setores maduros, isso é muito bacana. Nós precisamos nos preocupar não só em comprar frota, nós precisamos nos preocupar com a renovação da frota, que nós temos que ter uma maneira de renovar a nossa frota, para que esses veículos que estejam rodando, eles sejam mais produtivos, mais eficientes, isto é, eles gerem menos poluentes e um menor risco de acidentes. E nós temos que ter um destino para esses veículos que forem retirados de circulação. Então a discussão que se faz agora é como se fazer essa renovação da frota. Essa discussão já começou no estado de São Paulo. Agora eu não sei que fim vai dar, porque o Gnome, quer dizer, o governador lá de São Paulo, não sei o que vai acontecer, né? Mas começou essa discussão lá, uma discussão inteligente até. Veio para o estado do Paraná, existe uma discussão já no estado do Paraná com o governador Carlos Massa, para a renovação da frota, uma discussão séria que está sendo liderada
pela FETRANSPAR, sobre renovação de frota. Então eu vejo com bons olhos esse tipo de discussão no país. É uma discussão uma discussão com mais conteúdo, é uma discussão com mais nível do que simplesmente uma discussão assim de aumento de compra de caminhões. É preciso se discutir a renovação dessa frota, e a renovação dessa frota que está aí, que está com profissionais que conhecem daquilo que estão fazendo. Não digo que mas isso vai impedir entrantes? Não, mas você tem que ter um projeto se você quiser entrar, você tem que ter uma proposta, você tem que ter uma forma. Então é preciso, quer entrar no setor, você quer montar uma farmácia, você tem que ter um profissional. Então agora nós já temos o técnico, é preciso ter um técnico, um técnico para assinar pelo transporte, entende? Então nós precisamos ir profissionalizando. Profissionalizando o setor. O marco regulatório do transporte rodoviário de cargas, ele tem esse objetivo, e profissionalizando o setor. Já passou no Congresso, foi para o Senado, voltou para o Congresso. Está em pauta, gente. Importante conhecer sobre o marco regulatório do transporte. Nós recebemos uma pergunta aqui da Alê, que diz o seguinte, que a entrada desses novos players criou uma série de problemas para o setor de transportes, né? E isso chegou a colocar as transportadoras numa situação de prejuízo, de risco de insolvência, Wagner? Sim, colocou não só as transportadoras, colocou os autônomos, colocou o transportador autônomo de carga, colocou o transportador rodoviário de carga, e as próprias pessoas que entraram no mercado se colocaram nessa situação. Por quê? Por desconhecimento do mercado, entraram no mercado, criaram uma bolha, e essa bolha explodiu, e aí todo mundo ficou, sabe aquele negócio seguinte, tem o fulano está ganhando dinheiro, então todo mundo vai botar não faz análise de mercado, não faz análise de cenário, o parente está ganhando dinheiro, então todo mundo vai comprar a mesma coisa que o parente está fazendo. De repente, a família inteira está desempregada, mais ou menos o que aconteceu. Então você vai lá, todo mundo colocou o tiozinho Japa lá colocou a pastelaria, tá ganhando dinheiro, todo mundo foi e colocou a pastelaria no mesmo lugar. De repente, bicho, não tinha tanta gente para comer pastel, e de repente, se todo mundo colocasse pastel do Melo aqui, um do lado do outro, o Melo não estava onde é que está, né? Então cada um no seu quadrado. O Melo vende pastel, eu sou transportador. Agora, se todo mundo fosse fabricar pastel e todo mundo do lado do Melo, o Melo não vendia pastel, né? Então, o que acontece? Aconteceu isso. Criaram, sim, houve uma enxurrada de oferta de serviço no mercado, e aí o resultado é que foi uma bolha, a bolha explodiu, e não é muito fácil vender daí um investimento de 400, 500 mil reais, não é brinquedo. Você assumir um custo desse não é fácil, daí sair de um buraco desse não é mole, não. Obrigado mais uma vez a todos que acompanham a live das 10h30 da SIC. Hoje é terça-feira, 12 de maio de 2020. O tema da transmissão de hoje é como o transporte rodoviário dribla a maior crise moderna. O nosso convidado é economista, mestre em engenharia da produção, vice-presidente para o agronegócio da NTC Logística, diretor da FETRANSPAR e presidente do Sintropar Oeste, Wagner Adriano Pinto. Wagner, eu me lembro da primeira edição da Transpoeste, que foi um grande sucesso, e ela seria realizada agora, se eu não me engano, na segunda quinzena de maio, né? Como é que está isso, Wagner, diante dessa situação toda? Como é que fica a Transpoeste? Jean, então, diante dessa questão aí da pandemia, nós nos reunimos aí com os expositores e entendemos que a melhor decisão seria nós adiarmos a Transpoeste. Então, nós vamos realizar a Transpoeste este ano ainda, no segundo semestre, provavelmente no mês de novembro. Temos uma reunião essa semana com o prefeito Paranhos para definir a agenda do Centro de Convenções e Eventos,
e a partir daí retomarmos aí os trabalhos para que a feira se realize esse ano, provavelmente aí final de outubro, começo de novembro. Nós acreditamos que, apesar do cenário, apesar das dificuldades, ainda há espaço para a realização da feira. A nossa região é uma região, como eu disse, é uma região pujante, não houve um agravamento, não reverberou de maneira tão grave a crise na nossa região, no nosso setor, no setor de transporte, nem no setor do agro, pelas características da nossa região, sendo uma região muito forte no agronegócio. Então acreditamos que a feira ela terá um bom público e ela será um sucesso, como acreditamos também que essa questão do Covid ela já é uma questão pacificada. Veja bem, eu não estou dizendo aqui não estou minimizando o problema de crise, não estou minimizando o problema de Covid. O que eu estou dizendo aqui é que são problemas, dificuldades pelas quais a humanidade já passou e nós vencemos. E a humanidade continuou crescendo e continuou se desenvolvendo. Então, também não podemos maximizar o problema, não é, Jean? Não podemos maximizar o problema, dizer assim, olha, isso que nós estamos passando é a pior crise do mundo. Não é, gente. O mundo já passou por coisas terríveis, e passou. Então, nós estamos passando por um problema, estamos passando por uma crise mundial, estamos passando por uma pandemia mundial, mas está passando. E o ser humano, ele é resiliente por natureza, ele é resiliente porque Deus colocou isso no seu espírito, essa capacidade de sobrevivência. Isso é espiritual, é dom de Deus, eu acredito, e nós vamos passar por isso, né? Se você acredita, diga amém aí e vamos tocar em frente. Nós vamos passar por isso, entende? Então não maximize o problema também, não fique de joelhos, né? Se for para ficar de joelhos é para uma prece, para uma oração, mas não para se debruçar diante do problema. Erga a cabeça, em frente e vamos vencer esse problema. E é por isso, tendo essa fé, acreditando nessa resiliência, nessa capacidade do homem, por ter Deus dentro dele, é que eu acredito que nós podemos planejar sim, podemos fazer planos, podemos sonhar e podemos agir. Por isso a feira vai acontecer no mês de novembro, já. Muito bem, obrigado, Wagner. Agora sim, viu, Aletheia? Agora eu consegui entender teu nome aqui. Mais uma vez, obrigado pela pergunta. É uma questão ampla, eu vou tentar dar uma simplificada aqui para que o Wagner possa responder, tá? O que a Aletheia quer saber é o seguinte, com essa situação toda da pandemia, como está a segurança nas estradas e se a polícia, de alguma forma, tem conseguido minimizar a incidência do roubo de cargas? Bom, Jean, a questão de segurança nas estradas. Primeiramente, que eu tenho viajado muito, não parei um dia, minhas atividades continuam normais. Tenho seguido aí, né, os cuidados, máscara. Eu vou ter que levar minhas mãos depois no AA, porque de tanto eu passar álcool nas mãos, né? Tenho seguido aí todos os cuidados, lavado as mãos com água e sabão várias vezes ao dia, álcool gel, usado máscara, mas não parei minhas atividades, em nenhum momento parei minhas atividades. Então, tenho corrido esse nosso Paranazão aí de fora a fora, e o que tenho percebido é que os caminhões, eles não pararam. Tenho visto poucos veículos nas estradas, veículos automotores, veículos pequenos, a maioria de empresas,
e tem uma proximidade muito grande por conta dos trabalhos que o sindicato já faz há algum tempo e a federação. Nós temos uma proximidade muito grande com as polícias, com a Secretaria de Segurança e com as polícias. Então podemos falar aí com bastante propriedade a respeito do roubo de cargas. Lembrando que Cascavel é um município pioneiro numa lei que caça o alvará de empresas receptadoras de roubo de cargas. Cascavel foi o município que criou esta lei que caça o alvará, e eu tive o prazer de levar essa lei para um congresso nacional, e hoje essa lei foi adotada pela NTC como lei Roberto Mira, em homenagem a um amigo nosso que faz esse trabalho, e ela já está em mais de 400 municípios do Brasil. No estado do Paraná está em mais de 40 municípios já. Então, é algo que nasceu aqui em Cascavel, fruto do trabalho do Sintropar. Então, sobre a pergunta da Letéia, o roubo de cargas nesse período diminuiu bastante. Até porque o bandido também não está saindo de casa. Então, o roubo de carga diminuiu bastante. A Polícia Rodoviária tem feito um trabalho tem desenvolvido um trabalho nesse período muito mais forte, ligado, e tem aprendido muito mais desse caminho. O trabalho muito mais forte da Polícia Rodoviária está na questão da apreensão desse caminho. O roubo de cargas reduziu muito, mas muito mesmo, mas continua o trabalho da Delegacia de Roubo de Cargas ainda muito forte em Curitiba e região metropolitana. Ainda é o foco da questão do roubo de cargas. Notadamente, é importante salientar o seguinte: é importante que se aplique a lei. Nós temos uma lei estadual, que é a Lei Leprevaux, que caça a inscrição estadual dos receptadores de carga roubada. E nós temos uma lei municipal aqui em Cascavel que caça a inscrição, o alvará, e essa lei já está em 40 municípios do estado do Paraná. Importante seria que estivesse nos 399 municípios do estado do Paraná, que cada município pudesse fazer valer essa lei. Se tem um receptador de carga no seu município, você caça o alvará desse pseudo-empresário, já fechando o estabelecimento dele, e depois encaminha para o estadual para caçar a inscrição estadual. A Polícia Rodoviária Federal, Estadual e as polícias civis estão fazendo um trabalho muito bom em relação a isso, mas ainda precisa que os legislativos e executivos do estado do Paraná façam o dever de casa e implantem essas leis que já existem, façam Ctrl+C, Ctrl+V, e façam valer as leis que já existem, façam elas vigorarem e, principalmente, apliquem a lei. Muito bem. Convidado da live das 10h30 de hoje da SIC é o Wagner Adriane Pinto, ele é presidente do Sintropar Oeste. Para que vocês entendam o tamanho e a importância do sindicato, ele representa 1.760 empresas que juntas geram aproximadamente 130 mil empregos e movimentam por ano a astronômica cifra de 9,5 bilhões. É um sindicato bastante atuante, de respeito e estratégico para os assuntos da região oeste, né? Que é um dos grandes celeiros do Brasil. Wagner, você também é economista, né? Que medidas práticas você adotou na sua empresa na tentativa de vencer os reflexos do coronavírus, embora você diga que o setor de transportes não foi tão afetado por enquanto, e por ser essencial, mas acredito que você tenha adotado algumas medidas, né? Nem que seja de questão sanitária ou de realinhar alguma coisa econômica também. E uma outra questão, se você acha que, como muitos especialistas dizem, o pior da crise, pelo menos no aspecto econômico, ainda está por vir. Tá, Jean, então, quando você me perguntou sobre o setor de transporte no sul do país, eu te disse sobre um panorama voltado à nossa realidade. A nossa realidade realmente não foi
grandemente afetada pela característica das nossas empresas que são voltadas ao agro. Agora, nós temos uma pesquisa da NTC que ela é feita semanalmente e mostra o panorama do transporte no Brasil. E o panorama do transporte no Brasil, ele não reflete a nossa região. Ele reflete uma situação muito diferente e muito pior do que o cenário é muito pior. Então, qual é o panorama nacional? O panorama nacional nós tivemos uma redução no transporte de uma maneira geral em torno de 49% do faturamento. 49% do faturamento. Por quê? Porque as empresas que transportam para o comércio e setor de serviço, que alimenta o setor de serviço, por exemplo, quem transporta para lojas, quem transporta para armazéns, para bares, restaurantes, esses tiveram uma redução de 70%, 80%. Em alguns casos, para shopping, por exemplo, nos primeiros 20 dias tiveram uma redução de 100% do volume de carga. Então nós tivemos cargas represadas em barracões, barracões que estavam entupidos de carga, principalmente em Rio, São Paulo, BH, né? Entupidos de carga porque não tinham como desovar aquela carga. Shopping centers 100% fechado, lockdown 100%, lojas 100% fechadas. Então imagine o transtorno que isso gerou na hora de fechar o DRE dos primeiros 30 dias desse fechamento, né? Então nós tivemos sim um prejuízo no setor imenso. E empresas que são mistas, empresas que prestam serviço para o transporte de alimentos e transportam também a confecções. Então, ela precisou manter o transporte de alimentos, por exemplo, mas o de confecção não seguiu. E ela tinha rota. Vamos falar daqui a Foz do Iguaçu? Ela rota daqui a Foz do Iguaçu. Então, ao invés de viajar com uma carreta, tinha que viajar com o quê? Com 3/4 agora? Mas se não tivesse 3/4, a carreta ia vazia, com 3, 4, 10 caixinhas dentro. Então, para manter a linha, se tem contrato para ser mantido, como fazer isso daí? Como cumprir os seus contratos, como cumprir o atendimento ao seu cliente, aquele cliente que não tem... Falou, mas pera lá, eu estou aberto, eu preciso ser atendido, quem está fechado é o outro vizinho. Então, as empresas de transporte, de uma maneira geral, tiveram uma queda em média de 49% do seu faturamento, tendo que manter e ainda tendo o seu custo fixo sendo mantido. Por quê? Porque estava em operação, não fecharam. Era um setor estratégico, não fechou. Então, veja como é que você fazer, equilibrar essa balança. Então, aquela empresa que fechou, teve seu custo fixo reduzido já, mas não teve faturamento. E a empresa que teve que manter o seu custo fixo e o seu faturamento foi reduzido. Isso aconteceu com o transporte. Bom, qual que é a orientação? A orientação que nós recebemos e a orientação que nós demos para todas as empresas do setor. Para essas que tiveram redução. Quem transporta para a indústria, por exemplo, tivemos indústria que fechou, a produção parou 30 dias, 40 dias, parou a produção. E quem transportava só para aquela indústria, seja um inbound ou outbound, seja o produto que sai da empresa, o produto pronto, ou seja, a matéria-prima que vai para a empresa. Ela só prestava serviço para aquela empresa. Tinha aí 30, 40, 50, 100 caminhões prestando serviço para aquela empresa. Lá parou toda a operação dela. Bom, quais foram as orientações? Primeiramente, aproveite ou se faça valer das prerrogativas da lei. Quais eram as prerrogativas da lei? Então, havia possibilidade, como há possibilidade, faça acordos com os seus colaboradores. Então, dê as férias
férias conforme o governo abriu a possibilidade, faça contratos, encerre contratos por períodos pré-determinados, né? Reduza a jornada de trabalho, então cumpra use as prerrogativas que tem a lei. Segundo ponto, negocie a questão de aluguéis, chame para negociar a questão de aluguéis. Terceiro ponto, olhe a questão das linhas de financiamento. Se prepare antes, mesmo que você não vá precisar do crédito agora, se prepare antes. Por quê? Porque a questão do problema, a questão da dificuldade em relação à economia, nós estamos vivendo o lockout agora, mas os reflexos disso ainda virão. Nós estamos vivendo a parte do lockout, nós estamos vivendo uma parte de adequação, mas a virada disso ela vai acontecer na sequência. Então, nós não sabemos ainda a acomodação disso no mercado. Vamos ter que aguardar como isso vai acontecer. E as empresas precisam se preparar para esse momento. Não é ser cavaleiro do apocalipse, mas é importante se preparar para esse momento. Então, se prepare com linhas de crédito, deixe o seu cadastro em dia, organize o seu cadastro, busque as linhas do Fomento Paraná, busque as linhas do BRDE, busque as linhas aqui do Cicobi, né? Atualize o seu cadastro e se prepare, porque você não sabe o que vai acontecer no segundo momento. Você não sabe como é que o mercado vai reagir. Você não sabe se as pessoas que estão em casa, se elas vão continuar comprando, se vão segurar suas compras, né? Isso vai depender muito das medidas que vão acontecer no Congresso Nacional, vai depender. Nós dependemos muito, Jean, da política. Nós dependemos muito, é um país que depende muito da política. Não deveria depender, mas nós dependemos muito da política, Jean. Então vai depender muito de como é que o Congresso Nacional vai se posicionar, como é que vai a questão do governo Bolsonaro, como é que vai a questão do ministro da Economia. Então nós dependemos muito da política ainda, infelizmente, porque a economia deveria se valer por si só. Mas não é assim, né? Não é dessa forma. Então a orientação que a gente dá é a seguinte: é melhor prevenir do que remediar. Então é melhor a gente tomar um pouquinho de cuidado. Um pouquinho de cuidado e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Esse é o conselho que eu dou como economista e como empresário há 30 anos. Um pouco de cuidado e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Tome um pouquinho de cuidado, faça o dever de casa, olhe os seus custos, prepare o seu cadastro e boa sorte. Comportamento e papel do líder diante de adversidades é o tema da nossa live desta quarta-feira, 13 de maio, às 10h30, com o Gerson Grácia. Peço a todos para que acompanhem. E estamos encerrando aqui a live de hoje com o Wagner Adriano Pinto, que é economista, presidente do Sintropar Oeste, que falou para a gente aqui sobre como está a situação do transporte rodoviário diante do caos provocado pela pandemia do coronavírus. Mais uma vez, Wagner, muito obrigado. E até a próxima. Jean, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu espero ter colaborado de alguma forma aí para poder esclarecer sobre o setor e falar sobre o TRC. É muito bom. É um setor que a gente ama. A gente faz porque a gente ama. A gente defende porque a gente ama de paixão. E o que a gente diz, o transporte rodoviário de cargas não é apenas um setor, é uma nação. Se está na mão, é porque veio de caminhão. Um abraço, gente. Abraço, pessoal, e até a próxima.